Oi, gente! Voltando aqui hoje para mais um desafio, para mais uma conclusão, vamos falar assim, né? Eu sou a Joélia Santos, nesse desafio dos 24 conteúdos em vídeos em 24 dias. Eu tenho 44 anos, nesse ano de 2024, um ano muito significativo, ano 8, um ano tido como o ano da colheita, porque é um ano da prosperidade. E por isso eu vim assim também forte nesse desafio, porque, como eu já falei bem lá no inicinho, em 2023 foi meu primeiro ano decididamente em que eu iniciei lá em janeiro, sabendo que eu seria apenas empreendedora. Meu objetivo era esse, empreender, não mais voltar a comprometer tantas horas do meu tempo para chegar no final do mês receber uma parcela por tudo aquilo que eu entreguei. E isso eu fui compreender, assim, tomar essa coragem mais ali no aos meus 43 anos, quando é um momento crucial na nossa vida. E aqui eu já estou trazendo um ponto, sabe? Às vezes, às vezes a gente fala assim, puxa, já tenho 40 anos, como eu ouço muitas pessoas falarem, eu já tenho 40 anos. Pense, você só tem 40 anos, sabe? Quanto você tem? Hoje eu vejo muito a minha idade como um ativo. Como eu falei aqui, minha formação de base é a administração, porém eu tenho outros conhecimentos, outras formações, outras construções, que só me foi permitido porque eu tenho hoje 44 anos. Com certeza, se eu tivesse 24 anos, primeiro que eu nem teria passado por uma faculdade ainda, porque quando eu entrei numa faculdade eu já tinha passado dos 24 ó, há bom tempinho. Então, salde você mesmo, comemore o seu ativo, que é esse tempo de riqueza e construção. E faz os seus objetivos, crie a todo momento, torne os seus objetivos físicos, faz dele a ação. Toda ideia, todo grande empreendimento, ele surge na mente. Nenhuma ideia mora de graça na nossa mente. Então, a partir do momento que ela está ali, ela está querendo alguma coisa. Agora, quem vai fazer com que ela se torne essa coisa é você que está com essa ideia, sou eu que estou com essa ideia, e a partir daí a coisa começa a andar, tá bom? Voltando aqui, hoje nós estamos no terceiro dia falando sobre aquela figura, referência mundial, mas que em sua trajetória ela enfrentou diversos fracassos e venceu. Falando isso porque, assim, eu já trouxe ali a palestra sobre a estatística da mortalidade dos negócios no Brasil, uma palestra que eu trabalho muito com pessoas empreendedoras, eu trabalho dentro de empresas também, justamente para funcionários, colaboradores, e aí no início, quando eu comecei a trabalhar essa palestra, teve pessoas que questionaram, mas como falar de quebra de empresa para colaborador? O que, que ele tem a ver com isso? E, gente, tem tudo, porque quando você cria uma empresa, você tem inúmeros departamentos. E cada colaborador, cada setor é responsável por fazer o todo andar. Se os colaboradores ali não se comprometem numa quantidade razoável que seja, não adianta. A coisa vai quebrar, você vai ter turnover, vai ter o tempo todo ali, rotatividade, contratando, demitindo pessoas, não treinando pessoas, então gastando dinheiro apagando incêndio, achando que só fazer a troca vai resolver, mas também você contrata pessoas que precisam pagar as contas, mas não pessoas que criam ou têm aquela consciência de que trabalho é uma troca, né? Eu estou dando isso em troco disso. E se você tem colaborador, se você só investe nas pessoas que precisam trabalhar, que precisam do emprego, você vai ter muita troca de funcionários aí, né? E aí nisso a empresa estagna também. Então, falar de mortalidade de empresas, de negócios para colaboradores é realmente muito válido e, inclusive, necessário. Por isso, a questão de treinar seus colaboradores, de criar essa consciência
de colaboradores, né? E trazendo para nós empreendedores, principalmente pequenos empreendedores ali, que está naquela construção ali, onde ele é o marketing, ele é a comunicação, ele é o financeiro, ele é os recursos humanos, é que faz ali, ele é o faz tudo. Nesse momento, eu não gosto dessa fala não, mas acabei falando, né? Ele é a completude, vamos falar assim. É necessário aguentar ainda mais, é necessário aguentar e busque conhecimento, porque assim, aquela frase antigamente se falava e hoje ainda se ouve, ainda ouvimos muito a questão, começa por baixo. Você não precisa começar por baixo, você precisa começar do jeito certo. E o jeito certo é conhecer os caminhos. Porque se você começa por baixo, a primeira coisa que vai te acontecer é você ser um disputador de preço. Não é valor não, é preço mesmo. E o que acontece? Fulano tá vendendo por tanto, eu também vou vender assim. Beltrano tá vendendo por tanto, eu também vou vender assim. Mas olha a trajetória do seu concorrente e olha onde você está. Você não está abaixo dele, você está começando tanto quanto ele começou. Se ele encontrou o jeito dele de chegar lá. Então, toda a empresa grande foi a empresa pequena que fez do jeito certo, encontrou o seu jeito certo de fazer. Mas falando assim, como eu já trouxe ali experiências e tudo, o jeito certo, gente, é conhecendo a área, é conhecendo o negócio que você quer estar, é construindo força em você mesmo, né? Eu falei aqui também sobre ferramenta errada. Mas qual é a ferramenta perfeita para fazer algo acontecer? Existe essa ferramenta? Existe sim. Existe a ferramenta perfeita. Mas essa ferramenta eu vou falar num outro vídeo, porque agora o que eu vou falar aqui é o terceiro momento decisivo dessa figura que aguentou e se tornou essa referência para mim e para bilhões de pessoas do mundo, né? Milhões de pessoas no mundo inteiro. Bom, esse é o terceiro momento decisivo. Ele trouxe aqui seu terceiro momento decisivo, ele fala, né? Foi a primeira derrota séria, foi sua primeira derrota séria. Na época, ele confundiu, que na época ele confundiu com fracasso. Opa, deixa eu voltar aqui para você. Que na época ele confundiu com o fracasso. Mas não foi antes de completar esta lição. Gente, peraí, vou voltar toda a leitura de novo. Bom, o terceiro momento decisivo na vida dessa figura foi e que ele achava que era a sua primeira derrota, né? Na época, ele confundiu realmente com fracasso absurdo, mas ele vai aqui explicando um pouquinho como isso aconteceu, né? Foi necessário o pânico de 1907 e a derrota que o trouxe para redirecionar seus esforços do ramo de produção de madeira para o estudo das leis. Entrou na faculdade de Direito com a firme convicção de que iria sair de lá duplamente preparado para chegar ao fim do arco-íris e reivindicar o seu pote de ouro. Ao pagar o curso de direito, né? Ao pagar o curso de direito para ele e o irmão, escrevendo artigos para um grande empresário da sua época, um grande jornal da sua época. E foi por meio da revista que ele arranjou um encontro decisivo com o grande nome do ferro, né? Do ferro daquela época, descrito também aqui no início desse livro. Como foi observado, quando propôs a ideia de escrever a filosofia do sucesso, essa figura essa figura o colocou dizendo, né, ou sentenciou dizendo: você tem que merecer o seu próprio caminho. Ele frequentava a faculdade de Direito à noite, trabalhava como vendedor de automóveis durante o dia e, por causa do trabalho, percebeu a necessidade de mecânicos de automóveis treinados. Abrindo o departamento educacional na fábrica e começou a treinar operadores de máquinas comuns para montagens de automóveis e serviços de reparos. A escola prosperou e pagava mais de $1.000
por mês em lucros líquidos a ele. Seu banqueiro sabia que ele estava prosperando, portanto, o emprestou dinheiro para uma expansão extraordinária. Uma característica peculiar dos banqueiros é que nos emprestam dinheiro, sem nenhuma hesitação, quando somos prósperos. O banqueiro que o emprestou dinheiro até ficar irremediavelmente endividado e então assumiu o seu negócio, com toda a tranquilidade, como se fosse dele. E era, né? Então, o que aconteceu aqui para esse ser humano? O banqueiro, que é o que acontece também muito com empreendedores, né? Que eu trouxe também em vídeos anteriores falando sobre a vulnerabilidade de empreendedores. Aqui a vulnerabilidade dele foi vulnerabilidade, foi também ali a gente vê a vaidade, a segurança absurda, né? $1.000 naquela época mensalmente para uma pessoa que já tinha levado um grande golpe anterior, estava sem um centavo, sem uns centavos. Então, o que acontece? Para aquela pessoa, aquilo era o máximo. Então, o que um empréstimo pode me fazer de mal? Né? Pode levar a minha empresa. E nisso, o que acontece? Ele confiou ali, recebeu aquele valor e depois a empresa passou a ter outro dono, que foi o banqueiro, né? E a mesma coisa acontece com a gente. Acontece com o empreendedor no momento de desespero, no momento do fracasso, quando não tem aquela consciência financeira mais estabelecida. Como eu falei aqui outras vezes, eu não tinha dinheiro e hoje, tenho todo o dinheiro do mundo sobrando. Não, mas a coisa está organizada, né? Então, o que acontece? Eu lembro que eu fazia cursos de instituições assim, cursinhos paralelos, além de estudar o mercado que eu queria muito trabalhar naquela época. O que eu mais estudei muito foi o mercado pet, mercado pet juntamente com o desenvolvimento humano, né? Porque eu estudava o mercado pet para entender como funcionava ali. Eu tinha muitos medos, porque para mim, para ser um empreendedor no mercado pet, tinha que ser veterinário, tinha que depender de um veterinário, tinha que depender disso, tinha que depender daquilo, e nada disso, gente, não é bem assim. Veterinário é médico, mas dentro da área pet existe várias ramificações que se pode trabalhar sem você depender de um médico veterinário, né? Porque é comum a gente, existe uma sociedade e existe médicos, mas nós vamos aos médicos quando nós estamos para checar a nossa saúde, né? Checar a saúde, não exatamente quando estivermos doentes. É a mesma forma, o veterinário, para além de muitas coisas, ele serve muito para prescrever, para entender o nosso pet, cuidar ali da saúde dele, levantar questões que vai ser tratadas antes de chegar na questão pior, né? Mas assim, com relação ao mercado pet, não precisa ser um veterinário para ter um negócio pet. E eu tô falando isso porque eu sei que muitas pessoas têm a ideia, deixam de fazer no mercado pet, às vezes tem até o investimento, mas deixam de fazer por medo. Vou até trazer uma situação aqui de uma cidade pequenininha aqui do interior de São Paulo, não sei, não vou citar o nome da cidade tudo. Tinha um cidadão que estava ali trabalhando com um negócio pet e ele não recebeu notificação, ele foi, vamos dizer assim, ele foi advertido por um funcionário do órgão público, dizendo que ele precisava de um veterinário ali ou o negócio dele iria fechar. Não era uma clínica médica, não era, gente, tinha nada a ver não tinha nada a ver com veterinário. E essa pessoa passou por várias questões, no fim ela quebrou, né? No fim ela quebrou, o dinheiro que ele tinha de investimento acabou indo para outros fins. Então, conhecimento é o que faz a roda girar, né? Então, no mercado pet eu fui muito ali, no desenvolvimento humano já era uma trajetória que eu trazia muito comigo, então eu só fui
ampliando um pouco mais. Então, eu vim aqui para estudar ser palestrante, coach, mentora, e por aí foi, sabe? Então, assim, estudando mentalidade financeiras, corrigindo crenças. Fiz parte durante um ano de um clube, chamei um clube de milionários, para aprender a pensar, agir e empreender, faturar como os milionários faturavam. Conheci ali muitas que pessoas que a gente nem imagina, muitos de nós nem imagina que existe, mas as nossas bases aqui no Brasil, inclusive, tá cheia de pessoas empreendedoras que saíram ali da penúria e veio construindo, não são herdeiros, né? São pessoas que vieram construindo, estão aí e a gente nem sabe. Então foi um ano assim muito grande, foi um ano onde eu pude criar um pouco mais de confiança e isso eu pude levar para outras partes da minha vida. Então, busquem conhecimento, cuidado com a vulnerabilidade, cuidado com a vaidade, né? Você vai o empréstimo que se faz em um banco, você faz um empréstimo ali de 5.000 reais e você paga 12 muitas vezes. Ah, porque taxa pequena para empreendedor. Vai dar uma olhada de verdade, né? O que é isso de fato? Você tem uma facilidade a mais para receber esse empréstimo, mas essa facilidade te traz também praticidade e até uma certa segurança? Provavelmente não, né? Eu, por exemplo, não fiz empréstimos porque eu sabia que eu não ia conseguir arcar. Vinha aquelas coisas, o órgão tal tá ajudando empreendedores, faz isso. Quando chegava lá que olhava, falava, isso aqui não é ajuda, não. E aí o que acontece? Aí eu já olhava ali, se eu fizer isso aqui, eu não vou conseguir aqui, eu não vou conseguir ali, porque realmente eram juros muito altos. Eu não tinha um foco para estar aqui gerando para pagar aquilo. E vai chegar um momento, gente, que eu vou falar aqui sobre essa questão de empréstimos, né? Da gente já começar com o dinheiro e como o dinheiro vai tão rápido quando você só confia ali no dinheiro para abrir o seu negócio, né? Compra errada, né? A questão do segredo da compra, isso também eu vou trazer aqui, porque um dos estudos que eu entendi para empreender, né, é que o segredo do negócio não está na venda. Venda é o único negócio e eu jamais vou negar isso, né? Vendas é o único negócio do mundo, mas o segredo está ali na compra. O produto que você vai comprar, você vai realmente comercializar? Você precisa ter um estoque tão cheio, né? Se você trabalha com produto físico, quais são os produtos que mais vai atender o seu público-alvo ali? Quem é o seu público-alvo? Então, tudo isso é importante a gente conhecer antes de sair gastando aquela construção que muitas vezes, uma construção que muitas vezes você tem para 3 meses. Uma base financeira ali que você tem para 3 meses e você compromete em 3 dias. É possível, viu, gente? É muito possível e acontece demais. Bom, pessoal, me empolguei aqui porque, assim, quando chega nessa questão de dinheiro, tem bastante pegadinha e a gente precisa tomar esse cuidado e precisa também largar aquele apego de eu não tenho dinheiro, eu tenho que trabalhar ali o mês inteiro, eu tenho que bater o cartão, é só isso que dá para fazer e por aí vai, sabe? Não, o conhecimento enriquece, sabe? Conhecimento enriquece. Então, gente, por hoje é tudo isso. Muito obrigada. Esse vídeo fez diferença para você. Por favor, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal. É muito importante essa inscrição aqui no canal. Não custa nada para você se inscrever aqui. É simplesmente e é muito rápido. Não tem que preencher um e-mail nem nada, né? Se você faz pelo celular, principalmente. Às vezes no computador pede para preencher o e-mail, mas no celular é mais rápido. Aí você ativa a notificação, comenta, dê o seu joinha e eu agradeço muito pela sua colaboração aqui, tá bom? Afinal, olha mais uma dica, não existe algo a troco de nada, né? Então esse algo aqui o troco que eu estou pedindo de você é essa colaboração aqui no canal. Muito obrigada, um forte abraço e até breve, gente!